Bom, essa aula aqui está sendo gravada, hoje é dia 10 de dezembro, né, de 2021, a nossa aula de risco, gesto e marca, a nossa primeira aula aqui do curso, né, e a gente vai falar aqui nessa aula especificamente, né, todos esses termos, que isso tudo aqui é parte do conteúdo, né, então vamos pensar assim, definições, paradigmas históricos e potencial poético. Que diabos é isso? As definições, ok, fácil, né? Qual é a noção de desenho, né? Qual é a ideia do que é desenho, como que ele se define. E paradigmas históricos, o que é exatamente isso? Paradigma é dentro de quais parâmetros, né, alguma coisa opera, né? Alguma teoria, algum trabalho opera. Né? Dentro de quais parâmetros teórico-metodológicos, né? Que algum pensamento está sendo trabalhado. Então, a gente, né, trabalha apoiado em certos paradigmas. Então, o que a gente pode dizer, como o desenho foi definido no decorrer do tempo, né? Como, dentro de que campo, dentro de que âmbito o desenho foi desenvolvido e trabalhado ao decorrer do tempo. E, para finalizar, a ideia do potencial poético, né, que é em que sentido, né, o desenho ele tem uma possibilidade de ser usado poeticamente. Né? Quais são essas possibilidades que ele tem? Para a gente, isso mesmo, né, começar a entender, né, pensar a ideia de desenho, vamos pensar que a gente tem, né, essa noção do que é o desenho, né? A gente fala, o desenho, né? Eu peço que vocês façam um desenho. Né? Então, vocês vão lá e fazem um elemento gráfico em cima de um papel, né, que para mim, seja ele com lápis, com caneta, seja qual meio for. A gente tem essa noção de desenho. No entanto, quando o desenho surge, o termo desenho no âmbito da arte, que é quando é inventada a arte, né, a gente já vai conversar melhor sobre isso, né, vamos entender melhor isso, ele vai muito além dessa noção, dessa representação gráfica. Ele tem um sentido que está muito mais ligado a um conjunto de operações mentais que se fazia antes de se fazer essa operação manual. E esse uso desse termo está ligado precisamente, o uso do termo desenho está ligado, né, precisamente a, essa, a esse surgimento, né, do objeto de arte. Vamos pensar, né, que durante a Idade Média, as pessoas, para elas poderem trabalhar, para elas terem alguma atividade, elas tinham que ser filiadas a uma guilda, né, uma corporação de ofício. Né. Então, a gente, independente de qual atividade ela fosse fazer, né, essas atividades práticas, manuais, né, conforme eu já conversei com vocês, a gente tinha lá as atividades, as artes liberais e as artes mecânicas. Né, eram 7 artes liberais, não lembro de cabeça agora quais são, mas é a música, a aritmética, a retórica, a gramática, a geometria, acho que é isso, também não lembro qual mais agora, eram 7 artes liberais, que eram as atividades do espírito, né, as atividades da mente, e o resto eram atividades manuais. Né? Então, as pessoas, para, né, trabalharem nessas atividades manuais, que eram para fazer as coisas para a sociedade, né, inclusive as pinturas, os manuscritos iluminados, os retábulos, como é que chama, os afrescos nas paredes das igrejas, também essas pessoas todas, né, as esculturas dos santos, né, o próprio edifício em si, né, essas pessoas elas trabalhavam, né, os arquitetos, os escultores, os pintores, eles trabalhavam no âmbito de corporação de ofício, que era aquela coisa que a gente fala, né, vocês devem ter visto lá na história, que era o mestre e o aprendiz, então tinham as guildas, né, guilda é mais, a gente não usa o termo geral guilda, porque ele tem uma definição mais específica, né, mas quando eu falo guilda e corporação de ofício, são organizações semelhantes. Né? Corporação de ofício era precisamente isso, era um grupo de profissionais, né, que desenvolviam atividades. E vamos dizer assim, que você tinha lá uma corporação e os profissionais tinham que ser filiados a essa corporação ou a essa guilda, né, seja como for, para poder desenvolver aquela atividade naquela cidade. Seja ferreiro, seja um cara que fazia cela, um cara que fazia sapato, um cara que fazia roupa, uma pessoa que fazia pinturas, uma pessoa que fazia esculturas, uma pessoa que trabalhava como médico, na época havia, não era exatamente como é hoje, mas havia, né?
Então, como que isso era regido por meio desse sistema, né, de corporações de ofícios, e que as pessoas tinham que ser filiadas a essas corporações. A gente tem a Guilda de São Lucas, que era de Roma, né, que era antiga, onde se filiavam os pintores. E tem uma guilda em Antuérpia, que também é uma guilda, né, de São Lucas, que eram as guildas nas quais... Porque toda guilda, ou toda corporação de ofício, ela tinha lá um santo patrono, né, e eles tinham que... Né, tinha lá a capela do santo, e eles tinham que cuidar daquele santo. E quando tinham determinadas atividades litúrgicas, eles eram responsáveis, né, pelo manuseio, lá, pelo cuidado com a imagem daquele santo. Na Antuérpia, tem uma que é fundada também, uma guilda de São Lucas, que é de 1382, e em Bruges, em 1453, que são guildas de pintores, né, chamadas guildas de São Lucas. Acontece, né, que lá que é 1550, né, na metade do século XVI, teve esse cara, o Giorgio Vasari, que era um arquiteto, né, ele escreve um livro, né, A Vida dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. Né, teve essa primeira edição em 1550, e depois teve uma segunda ampliada e ilustrada, né, e a gente já vai entender por quê, né, nesses 13 anos depois. Então, o que esse cara faz? Né? Ele começa... Porque até então, né, todos os artistas, né, os pintores, nem existia essa noção de artista, né, mas os pintores, escultores e arquitetos, eles trabalhavam, né, numa guilda, né, não havia uma academia, ou as pessoas das artes liberais trabalhavam no âmbito das academias. E o que esse cara faz? Ele chega lá para o Duque Cosimo, né, de Médici, que é o Duque lá de Florença, e diz para ele, né, que ele tinha lá, né, nesse livro, é um livro que é dedicado para o Duque, né, que, entre outras coisas, são 3 partes. Uma primeira, que ele, né, é uma introdução para o Duque, uma segunda, que ele fala um pouco sobre essas técnicas e materiais, né, e lá no final ele faz, que é o grande trabalho mesmo, são biografias dos artistas. E ele começa desde o Giotto e do Duccio, né, alguns artistas lá do século XIV ainda, né, de 2 séculos anteriores, que começaram a representar o espaço, né, a representar as figuras dentro de espaços, né, e não mais em um fundo plano. E esses que alteram um pouco essa forma, né, de organizar a imagem na Idade Média, que é a imagem gótica, né, na verdade, a arte gótica, que alteram, né, essa forma de representar a imagem, e ele vai até alguns artistas contemporâneos ali deles, né, ali de Florença, e biografa esses artistas. Mas o que ele faz? Deixa eu ver se aqui coloca. O que ele faz nesse livro? Ele argumenta para o Duque, né, para esse Duque, uma coisa que já era um argumento anterior, né, e que as pessoas, né, alguns artistas já vinham defendendo antes, né, de que essas operações manuais da arte, né, da pintura, da escultura ou da arquitetura, seja ela como for, elas envolviam antes uma operação mental, né, elas se utilizavam de artes liberais, que era a aritmética, a geometria, se utilizavam dessas artes liberais para poder, né, chegar naquele resultado final. Então ele... não, aqui, ó, só 68, que é a edição ilustrada. Mas, de qualquer maneira, né, que é uma edição ampliada. Mas então ele vai lá e argumenta que essas pessoas, elas não deveriam, não, sim, elas não eram as pessoas que faziam essa atividade baixa, né, essa atividade mecânica. E o Duque, e sim, né, que faziam atividades intelectuais do espírito, e o Duque concorda com isso, né, ele aceita essa situação e tal, né, e funda, né, cria lá uma academia para essas pessoas trabalharem. Eles saem das guildas, isso em Florença, especificamente em Florença. Aí isso vai passar a ser reconhecido futuramente em outras cidades. Mas em Florença acontece isso, né, em 13 de janeiro de 1563, né, então o Duque funda essa academia em Florença. E o que a gente vai falar então do desenho? E aí é que está essa questão. Naquela carta nessa introdução, né, que o Vasari escreve para o Duque, né, tem a primeira parte lá que ele fala, né, com toda a sua sabedoria, né, a vossa, né, grande monarca que, né, exerce o seu trabalho aqui na nossa, né, que sempre é um agrado assim ao monarca, né? Esses livros eles sempre começavam assim. E depois ele fala, né, um tratado sobre essas técnicas, sobre escultura, pintura e arquitetura.
e ele utiliza uma palavra que é para se referir a essa atividade mental a, que a arte tem antes de ser executada manualmente. E o termo que ele usava para isso era precisamente o desenho, né, o disegno, né, na língua que ele, né, no italiano, na língua dele da época, que não é exatamente esse italiano que a gente tem hoje, né? Então ele cria então, né, essa academia, né, Academia e Companhia de Arte del Desenho, né, que é, vamos dizer assim, a Academia das Artes do Desenho. Então essas três artes, a arte, a pintura, a escultura e a arquitetura, foram chamadas de as artes do desenho, que era precisamente esse desígnio, essa operação mental. Então, o desenho ele surge nesse conceito, nesse âmbito, nessa noção, né, essa noção de desenho, esse conceito de desenho, ele surge aí nessa criação da arte, né, que é precisamente essa operação mental, né, essa formulação intelectual que a arte desenvolve. E é por isso que eu vou cobrar de vocês aqui, né, fundamentalmente, essa discussão conceitual sobre a produção de vocês. Então, precisamente, né, ele funda lá, tem essa primeira academia que é fundada em Florença, e aos poucos, né, acho que tem até aqui a data, a Guilda de São Lucas, em Roma, né, passa-se em 1577, não demora muito, eles não quiseram ficar atrás, né, lá a região de Roma não quis ficar atrás de Florença, alguns anos depois, criaram também uma academia, né, pegaram lá aquela Guilda de São Lucas e transformaram uma academia de São Lucas, e aos poucos, né, os monarcas foram reconhecendo, né, dentro dos seus reinos, né, monarca, tanto reis como duques, né, e pessoas de graduações diferentes, né, foram reconhecendo essa, essa condição para essas atividades e foram estabelecendo, criando academias, né, nos seus reinos. Fundamentalmente, né, a gente vai ter essa valorização desse trabalho intelectual, que era o que, né, fez com que a arte, com que essas atividades fossem reconhecidas como uma arte, não como uma atividade do espírito, como uma arte liberal. E eles utilizavam nas academias fundamentalmente o trabalho com perspectiva e com anatomia, né? A perspectiva era a questão central para se apoiar nas artes liberais, por isso a gente tem essa questão da representação do espaço muito forte, né, no estudo das academias. Né, isso era uma questão muito importante, que foi, né, se tratou todo esse processo, né, de uma ruptura com aquele sistema de corporação de ofícios, né, ou de guildas que ainda permaneceu em vigor na sociedade, mas não, né, para essas atividades. Ainda outras pessoas tinham que continuar, né, para poder trabalhar dentro de uma atividade, ser filiados àquela associação, né, àquela corporação. O ensino nas academias, né, que começam a surgir, então ele se apoiava fundamentalmente em algumas coisas, né, principais. A primeira questão é essa primazia, né, esse prioridade do desenho em relação à cor. Então, a primeira coisa era a representação do desenho, tinha que se dominar muito bem a representação do desenho para depois poder partir para a cor. Essa era uma coisa muito importante. O estudo do nu, né, do nu e da anatomia, que até então não se podia, né, mexer em cadáver, aqueles cadáveres lá, aquele trabalho do Leonardo da Vinci, que ele faz, aqueles estudos de anatomia, era tudo porque ele tinha privilégios, né, com determinados reinos, né, pequenos reinos, né, então ele conseguia ter acesso a isso, né, mas até então era proibido, né, só a sociedade árabe, né, a sociedade muçulmana que permitia isso, por isso eles eram mais desenvolvidos na medicina. A outra coisa era o privilégio do trabalho no ateliê em relação a esse trabalho de campo aberto, né, sobre a questão do tema. Né, então, não tem o trabalho no campo é para coletar informação, né, o trabalho central é feito dentro do ateliê. Isso vai ser trocado só lá com o impressionismo, lá no final do século XIX. Outra questão era realizar obras acabadas, né, ou seja, a obra sempre muito bem finalizada, com todo os seus passos, as suas etapas cumpridas. Né? Então, a questão do desenho, depois ao colocar as cores sobre esse desenho,
depois definiu aquilo que eles chamavam, né, do chiaro-escuro, né, que era o claro-escuro. Então, tudo finalizado, não podia ser uma obra com ar inacabado. Fundamentalmente, imitar os antigos e imitar a natureza. Eram, né, questões colocadas aí dentro das academias. Num começo, era imitar os antigos lá da antiguidade, né, depois começam a aparecer, né, os novos mestres, né, que hoje a gente chama dos old masters, né, os velhos mestres, começaram a servir, então, de referência, né, para os novos artistas e tal, de acordo com o correr do tempo, né, mas, de um modo geral, essa questão de imitar os antigos e imitar a natureza. Eles começavam, né, primeiro, copiando as obras dos grandes mestres. Né? Então, tinha lá a pintura lá de um fulano, o cara tinha que ir lá e conseguir pintar um quadro igual àquele, uma réplica. E hoje em dia, a gente inclusive vê pessoas que ainda têm essa prática. Né? A gente vai vai em museu, assim, esses museus famosos e tal, e até tem dias da semana que são liberados para que as pessoas possam colocar os seus cavaletes e pintar, literalmente, né, uma tela, e pintar uma tela a partir dessa tela, né, do mestre. Essa era a primeira etapa, né, antes de partir para modelo. Depois, perfeito. E depois eles partiam, né, para essa questão de usar modelo, etc., né, o corpo, tinha lá os modelos, as esculturas, né, que as pessoas usavam. Mas havia toda uma hierarquia desse gênero pictórico, né? Tinha todo o que era o melhor e o que era o pior. Então, o considerado mais alto de todos, né, quando um artista estava completo, né, por assim dizer, né, a formação dele estava completa, ele era considerado um grande artista, é quando ele conseguia pintar essas pinturas de história, né, que era tema bíblico, tema mitológico, batalha. Né? Depois vinha o retrato, cena de gênero, paisagem e natureza morta. O que isso implica? A ideia é que a pessoa ela, né, tinha uma escadinha de aprendizado e cada uma como é que se diz, desses gêneros pictóricos, né, tinha um nível supostamente mais avançado que o outro. Né? E aí o cara, para poder pintar, a pessoa para poder pintar, então, pintura histórica, ele supunha-se que ele dominava, então, todos esses outros gêneros aqui. A outra coisa aqui, né, então, o Salão de Paris, que era o local oficial, né, dessas academias, né, a exposição dessas academias, de um modo geral. E no Brasil, o sistema, né, de artes liberais para as artes, essa noção de arte, né, que a gente tem lá, ela acontece com a vinda, né, do rei português, em 1800, que criou essa Escola Real de Ciências em 1816, Ciências, Artes e Ofícios, né, e que foi, né, aos poucos, né, nas artes, suprimindo aquele sistema da escola barroca, né, acho que foi o que eu comentei com vocês, né, o Aleijadinho trabalhava, né, sob o método desse sistema de confraria, né, de corporação de ofício. Eita, que eu esqueci de desligar isso aqui. Isso. E que suprimiu, então, esse sistema de corporação de ofício, que acontece aqui no Brasil no começo do século XIX. Trazendo um pouco mais para cá, a gente vai ver que lá no início do século XIX, tem dois artistas muito específicos, aí o William Blake e o Goya, que eles começam a romper com essa lógica, né, com esse processo essa primazia do desenho, essa clareza, né, da pintura, como a gente tinha essa coisa pregada dentro das academias. É isso que ele coloca aqui, essa clareza linear da pintura. Né? E junto com isso surge também a fotografia, que tinha imagens que eram mais fiéis à representação da realidade, né, vamos dizer assim. No entanto, elas não tinham os contornos definidos como eram os contornos das figuras das pinturas acadêmicas. Né? Ou seja, as fotografias, né, que seria, né, aquela captação real, né, daquilo que a gente enxerga, né, a impressão da luz, de fato, daquilo que a gente enxerga, como nós enxergaríamos, etc. A fotografia, ela oferecia um resultado diferente, que não era esse resultado linear.
Então, alguns fatores começam a romper com essa ideia de que o desenho seria essa primazia, de que os contornos teriam que ser bem definidos e tal, né? Somado à obra daqueles dois artistas, a gente já vai ver aqui, né, algumas obras deles para vocês, né, terem essa percepção mais clara. E na medida em que os artistas, né, eles começam a se liberar dessa obrigação de ter que representar a realidade, começam a ser exploradas novas possibilidades na arte. E o que é colocado fundamentalmente aí no século XIX é essa questão da impressão que o artista tinha diante da realidade, não mais essa representação do real. Então isso é mudado. O desenho perde um pouco essa ideia de ser aquela base da primazia que tem que ser perfeito, etc., para depois poder primeiro uma boa estrutura para poder desmanchar depois. Isso começa a se desmanchar essa ideia. E o que a gente tem aqui, então, dentro dessa noção, dentro desse conceito de desenho? Primeira coisa, desenhar. A gente pode entender que é mostrar alguma coisa que está diante da gente. Por outro lado, pode descrever uma ideia que está no nosso pensamento. Né? Então, a gente tem alguma coisa, a gente quer explicar alguma coisa, né? Então, a gente também pode, tem essas duas coisas, tanto pegar o real, né, e colocar numa abstração aqui, como pegar uma ideia e colocar numa coisa física para explicar isso que a gente está pensando. Nesse âmbito, né, vamos entender então que a gente pode ter o desenho como um objeto artístico, a gente pode ter o desenho, né, como objeto em si, né, como o resultado final do objeto artístico, ou ele pode ser o projeto para um objeto final, né, pode ser um projeto para uma instalação, um projeto para alguma outra coisa qualquer, um projeto mecânico, um outro tipo qualquer de projeto. Assim como a gente também pode entender o desenho como disciplina, né, como prática cotidiana, que é fundamentalmente isso que eu quero que vocês desenvolvam aqui, nessa disciplina aqui, o desenho como disciplina, que vocês venham e treinem o desenho bastante, todo dia, desenhar um pouco, e desenvolver o desenho como prática mesmo. Vamos entender que a gente tem uma possibilidade poética absolutamente ampla no âmbito do desenho, né? Assim, do desenho enquanto conceito e do desenho enquanto solução, que vai abranger a ideia da ilustração científica, a própria ilustração em si, né? Os quadrinhos, o desenho digital, a própria noção de arte, né? O trabalho da arte em si, o desenho enquanto arte, enquanto performance, enquanto instalação, né? Vamos pensar isso tudo um pouco mais aqui. E aí o que eu vou colocar para vocês, a primeira questão que eu vou colocar para vocês aqui, que vai ser o princípio do trabalho para vocês com o desenho, que é composição e observação. Essas são duas coisas fundamentais para desenhar. Né? Vamos pensar assim, primeiro, observação, ou seja, prestar muita atenção no que vocês querem desenhar, no que vocês vão desenhar. Ok, a gente pode ter, né, o desenho enquanto materialização de um pensamento, né, mas nesse sentido aqui da observação também, né, a gente pode materializar alguma coisa que a gente está enxergando como forma de expressar um pensamento. Né? Então, o desenho aqui, essa ideia da observação, ela não está ligada tanto com conseguir representar precisamente aquilo que a gente está observando, mas como colocar, expressar graficamente a maneira como a gente vê o mundo. Eu acho que é mais esse o ponto aqui que é importante ser colocado da observação, como nós vemos o mundo. Então, a observação é fundamental até para o desenho, né? Porque você vai desenhar uma figura, então vamos pensar assim, eu vou desenhar um olho, né? A primeira coisa eu vou lá, faço lá o olho assim, né? Daquele jeito, ponho lá a bolinha no meio. Né? Mas eu não necessariamente prestei atenção no olho daquela pessoa, qual que é a curvatura da parte de cima, qual que é a curvatura da parte de baixo, como que elas se desenvolvem, onde a curva é mais intensa, onde ela é mais, fica um arco mais aberto. Então, é muito importante para o desenhar prestar muita atenção, né, naquilo que a gente vê e não tender a simbolizar as coisas que nós estamos observando. Então, vamos dizer assim, a gente tende a transformar as coisas em símbolos. A gente cria um símbolo de olho e a hora que a gente vai desenhar um olho, a gente faz um símbolo de olho, a gente não faz aquilo que nós estamos enxergando.
Então, um objetivo aqui muito grande dessa disciplina e da disciplina do desenho como um todo é esse processo de observação, né, prestar atenção no que a gente desenha. E a composição, que é o que a gente vai colocar e como a gente vai dispor isso em cima, né, daquele suporte, do nosso papel. Aqui no caso vai ser só um papel A4, quem puder maior pode ser, né, fica ótimo, mas quem não puder o A4 já está ótimo. Então, a composição é precisamente essa organização disso que é visual, essa organização desses elementos visuais. São as formas, são as linhas, são as manchas, né, são as cores, como que elas se organizam, como que o espaço vazio vai fazer parte dessa composição. Né? Então, pensar que a gente tem a folha como um todo, não é, eu vou desenhar isso aqui, aí eu começo desenhando por um canto e sobrou para um lado. Não, então primeiro é planejar. Olhar o que tem, planeja o que eu quero desenhar, ok, observa no papel como eu quero colocar isso aqui, o que tem que estar dentro aqui do meu papel, né, como que vão estar os contornos, o que vai estar vazio. Né? Então, essa é a primeira questão, é a questão central, né, que eu peço que vocês observem, né, quando forem começar a fazer o desenho de vocês. Né? Então, antes de tudo, né, vamos pensar assim, antes de medir as proporções ou verificar as formas do desenho a ser desenhado, é preciso saber dispor o desenho em um espaço. Né? Eu coloco essas frases assim. Então, para saber, pega o lápis, a gente costuma fazer medir, né? Não sei se vocês têm esse hábito, é aquela coisa de medir, que o pessoal estica o lápis, como é que é? Deixa eu vir mais para trás, assim. Né? Tipo, estica o lápis assim na frente para enxergar, né? Medir as coisas que ele está enxergando. Como fazer isso? Então, a ideia é que vocês esticam o braço 100%, ficam com eles com o braço completamente esticado, e vocês vão colocar o dedo mais longe, exatamente, mais longe ou mais próximo desse final aqui do lápis, para determinar uma certa medida. Fica para o outro lado, para determinar uma certa medida, que é mais para medir a proporção. Né? Então, você vai lá primeiro, mede a altura, né, de uma cena lá, uma paisagem, tem uma casa com umas árvores do lado e tal. Então você estica o braço e mede lá uma altura. Né, tem isso aqui de altura. Aí você vem essa altura e vai lá, coloca 1, 2, 3. Então tem 3 alturas nessa largura aqui, daquilo que eu quero desenhar. Entenderam isso que eu falei? Ficou claro ou ficou muito complicado? Alguém não entendeu? Essa ideia de medir a proporção, e depois vocês façam isso para o desenho. Vocês sabem que tem uma altura, vocês repetem essa altura em largura ali, 3 alturas na largura. A hora de perguntar é essa. É exatamente, isso é um procedimento para a gente organizar a proporção, para a gente não se perder, né, se a gente quer que a coisa fique ali com uma proporção semelhante do que a gente está vendo. Ficou claro, pessoal? Alguém não entendeu isso? Como medir? Tá bem? Ótimo. Aparentemente, sim. Depois a gente pode conversar, então, também, caso alguém não tenha entendido. Né? Mas é importante perguntar e ficarem à vontade de perguntar. É importante isso, né? Então, saber dispor esse espaço, medir como que isso vai ocupar e ter uma noção clara desses limites. Né? Qual que é o tamanho do teu espaço, como que isso vai estar aqui, entender o peso, né, que esses elementos vão provocar nesse espaço. É preciso entender essa dimensão desse objeto em relação à superfície. Não vai fazer ele pequenininho no centro, não vai fazer ele também grande demais que ele sai para fora e você não conseguiu terminar. Né? Esse tipo de coisa assim. Claro que isso também pode ser feito de propósito. Eu não estou dizendo, não pode fazer pequenininho. Se for essa a poética da pessoa, né, que ela faça ali pequenininho num canto. Mas num primeiro momento, vamos que isso seja, se isso acontecer, que seja intencional e não por acaso. Esse é o ponto aqui, assim. Porque isso, né, é importante essa ideia, né, de que uma coisa simplesmente é a forma, outro é como isso se apresenta para a gente, né, como esse elemento se apresenta dentro desse todo, né, como que ele está no suporte que vocês escolheram, né, se ele está na horizontal, se ele está na vertical, né, tudo isso muda a nossa percepção, né, do nosso desenho. Então, coisas, né, que vocês vão começar aqui para começar o desenho de vocês. Observar o objeto,
né, que vocês têm diante de vocês, observar o suporte, reconhecer esse sistema que você tem aqui, entender esse sistema, né, que ele tem partes e tem um todo. Então, eu vou desenhar um conjunto de objetos aí em cima da minha estante. Está um ruído maldito vindo da rua. Entender um conjunto de objetos ali em cima da minha estante. Então, o que tem, como que eles estão, onde que eles estão, né, como que isso está organizado, e parte dessa estrutura organizada, né, pensa como que isso vai, né, ser colocado ali no papel. Bom, no princípio é isso, a gente vai ver alguns desenhos agora, algumas imagens. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar até agora? Nada? Tá bom, tá Não. ótimo. Então vamos pensar aqui, a gente pode ter, né, o desenho enquanto projeto, né? O projeto não, mas o desenho enquanto redução, enquanto representação de uma coisa, né, enquanto simbolização de uma coisa. A gente vai ter aqui o desenho de uma cidade, não sei se é uma cidade imaginária pelo Da Vinci, né, talvez no caso seria um projeto, ou se seria a planta, né, de alguma cidade. Não entrei nesse detalhe aqui da leitura para saber. O desenho enquanto projeto, de fato, né, o Da Vinci antes não pintou só, não fez só pinturas, mas ele tinha criações, né, então ele, né, desenvolvia armas também, né, para os condes. Isso aqui era uma espécie de um lança-seta gigante, né, que funcionaria. A gente tem esse desenho como representação do espaço também, né, se a gente pegar essas obras desses artistas lá desse tempo, né, o Carnaleto, que eram os artistas lá do vedutismo, que pintavam as vistas de lugares da cidade para vender, né, para os turistas, para os primeiros turistas aí. O desenho enquanto, né, registro e estudo de elemento, enquanto prática de fato, né, uma prática de como que são esses elementos, né, enquanto estudo, né, como eu coloquei aqui para vocês, esse estudo de fato, né, das formas naturais, da representação, né, daquilo que é natural. Esse famoso rinoceronte aqui, né, do Dürer, que depois ele fez gravuras e vendeu, né, horrores dessa gravura, assim, cópias dessa gravura. Então, o desenho enquanto uma forma de registro, né, de curiosidade, né, de registro de um animal que não vivia num determinado local, né, que ele teve acesso. Então, ele passa a mostrar isso, né, quase como uma espécie de ilustração científica. Não era ilustração científica ainda, depois não vamos dizer que eu falei que ele fazia. Mas era, em certo sentido, quase que uma espécie, né, de ilustração científica. E a gente tinha esse desenho, esse eu gosto muito de mostrar, é um livro que também tem uma data muito próxima daquele livro do Vasari, só que é um livro de anatomia. Né? O Vesalius, né, que era um médico, ele escreve esse livro, então, né, a gente tem esse estudo da anatomia aí desenvolvido. A gente tem vários, né, deixa eu voltar, são várias pranchas, depois que vocês tiverem curiosidade podem procurar aí na internet, na qual ele vai destrinchando toda a anatomia humana, vai, né, dissecando um cadáver e representando esse cadáver, né, aos poucos sem o músculo. Mas aqui a gente já começa a ter, né, essa sistema de ilustração científica, né, o desenho como forma de identificar determinadas plantas, né, desde de princípios mais simples como esses, né, de desenhos mais simples com alguns mais sofisticados, né, que a gente vai encontrar aqui. E vamos pegar a obra do Valmor Correia como um exemplo de uso poético da ilustração científica. Né? Não sei se vocês conhecem o Valmor Correia, mas ele pegou criaturas mitológicas e representou, né, com essa ilustração científica, que dá um ar, né, de legitimidade para o objeto que se representa. Né? Então foi muito peculiar, uma série de trabalhos do Valmor Correia, né, desenhou lá a sereia, né, o Curupira, como que seria, né, estou conversando com médicos para saber como que seria a anatomia dessas criaturas, né, como o Homem-Aranha aqui também, né, ele foi além das criaturas aqui míticas brasileiras, né, conversou com médicos para saber como que seria a anatomia de pessoas que integrassem, né, essas características. A ilustração, né, como a gente não pode, por exemplo, deixar de analisar, de ver as obras de um cara como o Bill Sienkiewicz, né, como um objeto de arte mesmo, né, de fato. Então, ver um artista visual como esse.
essa questão do retrato, né? Isso aqui é importante pensar que vocês podem, né, ter um papel intermediário, numa cor intermediária, e trabalhar tanto com o claro como com o escuro, né? Usar tanto a luz como o claro, né? Com a sombra. Eu falei, não, não é para fazer no canto, não sei o que, pequenininho. Ok, mas se isso for planejado, como a gente pega essa gravura aqui do Rembrandt, por exemplo, né, e organizou intencionalmente o conjunto de elementos num canto da imagem, né, e deixou todo esse resto vazio, né, para passar um determinado efeito, passar uma determinada sensação para as pessoas que estão observando. Aqui, né, os desenhos do Goya, que começam então a desmanchar isso que eu, né, citei lá, o Goya e o Blake. Bernie Wrightson, não conheço, pelo menos de nome não. Não conheço por nome, não. Wrightson, não sei quem é. É o que ele é. Pode pedir, pode puxar o áudio e falar, Lucas. Ah, tá. Não sei quem é. Entendi. Alô? Oi? Ele fez uma. Recentemente, não sei quando, na verdade, saiu uma versão ilustrada de Frankenstein e ele que fez as ilustrações do livro. Ah, tá. É um ilustrador. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. É bom, bom. Mas não conheço. Mas eu vou conhecer. Coloca lá uma referência pra gente aí uma outra hora, a gente vê atrás aí para uma aula. Como eu falei, os desenhos do Goya rompiam um pouco com aquela noção de um desenho claro. Né? E a mesma coisa o Blake também, ele, lá no começo do século XIX, começa a desafiar, né, essa, essa forma de representação acadêmica. Eu não sei se alguém sabe em qual filme que essa obra aqui, essa aquarela aparece. Ninguém sabe? Não vou passar a dica dessa vez. Teve um outro semestre que eu dei ponto para quem adivinhou. Não faz ideia. Teve um semestre que eu dei ponto para quem adivinhou, para quem sabia qual era. Então vamos pegar aqui essas ilustrações do Blake para a Divina Comédia. Acho que é o Grande Dragão Branco, o Grande Dragão Vermelho. É uma das continuações lá do Hannibal Lecter, do Hannibal. Essa gravura, ela aparece, ela faz parte, né, do imaginário aí ela é central, né, nesse filme. Cerberus, perfeitamente, esse é o Cerberus, né, é uma ilustração da Divina Comédia, do Dante, né, para a Divina Comédia, né, então ele vai lá para o inferno e tal, a gente tem aqui o cão de 3 cabeças que guarda a entrada, né, do inferno. A gente vai ter essas ilustrações aqui, vamos pegar, né, esse trabalho do Daumier, né, como é uma ilustração bastante humorada, né, então a gente vai ver esse diálogo, né, da arte, né, de artistas com ilustração de jornal mesmo, né, isso aí era em jornal para que a gente vai encontrar essas ilustrações do Daumier que faziam, né, vamos pegar aqui uma brincadeira, né, do pessoal em Paris indo visitar precisamente esses salões, né, lá da academia, das academias, né, e as impressões, né, das pessoas sobre esses salões, e tudo de uma forma cômica, né, que eles colocam, que saiu nos jornais. Né. A gente vai pensar o desenho também dentro, né, dessa lógica com tecnologia. Né, tem esse trabalho do Valdemar Cordeiro, que é de 1969, né, que ele pega uma imagem e digitaliza e ele meio, antes de aparecer, né, o Windows mesmo, né, ele cria uma espécie de imagem, né, como se fossem pixels, né, que ele coloca lá manchas que são mais claras ou mais escuras, né, maiores ou menores, para passar esse efeito de claro e escuro. Né, ele faz uma espécie de uma reprodução de uma fotografia. Então, entender que a gente tem um desenho com esse diálogo com o digital. Tem essa máquina aqui que eu sempre mostro, que eu acho genial, máquina de desenho também de um maluco aí, esse Desmond Paul Henry, que ele alimentava, né, tinha lá, como vocês podem ver, ele colocava lá os lápis, as canetas, os pincéis, seja como for, né, num determinado braço, e isso executava um determinado movimento, esse maquinário todo aqui, né, ele alimentava com informações diferentes e esse maquinário dele
produzia, né, desenhos diferentes de acordo com o que ele alimentava lá na máquina, né, quase como desenhos automáticos, assim, né? Aqui uma instalação, né, mas que a Regina Silveira faz uma instalação, no meu sentido, eu vejo isso como um desenho, porque tem essa força linear muito grande, né, e uma instalação feita com a luz, né, então, basicamente, essa linha, essa construção, né, de uma representação de uma determinada parte, né, de uma construção, essa escada, né, descendo a escada, que é esse trabalho dela, não deixa de ser uma forma de desenho. Tem esse trabalho aqui também, que é uma instalação de um artista, que isso não são cordas de fato, mas são projetado na parede, mas as pessoas, na medida em que elas interagiam, né, com essa parede, essas linhas digitais também, né, respondiam a essa interação das pessoas com essa linha. Aqui é a mesma coisa, também é um trabalho digital, né, que produzia essas linhas, isso aí ficava em movimento, né, era uma instalação em vídeo, né, essa figura central ficava em movimento e desciam linhas, né, como se fosse uma chuva. Vamos pensar aqui essa obra dessa artista, Caterina Turk, né, que também é uma forma de desenho, na medida em que ela dispõe, né, então quando eu falo que essa questão tem a ver o que é linha, né, com relação ao todo, como que o pequeno fica com relação ao grande, né, então é um pouco isso, a gente pode enxergar essas ripas aí como formas de linhas num espaço, e entender essa instalação quase como que uma maneira de desenho, né, uma outra parte dessa instalação dessa artista, né, esse conjunto de linhas que se dispõe, né, no espaço, né, a gente também pode ver o desenho num campo expandido, né, num campo ampliado, como a gente costuma dizer. E a gente pode ir mais longe, né, nessa obra de 1980 do Sildo, que foi exposta na Bienal, La Bruja, que ela se constituía precisamente nisso, né, como vocês podem ver lá no final, é uma vassoura, e ele pegou lá um conjunto de rolos, de fios, aí prendeu, né, esses fios, né, cada um desses barbantes como se fossem cerdas da vassoura, e espalhou pelo pavilhão da Bienal essas linhas, né, esses fios, essas linhas, como se fosse um desenho, né, que a gente poderia entender assim, né, como isso, uma espécie de desenho. Tem aqui o documento no qual ele descreve como seria esse objeto, né, em 1980, e ele reeditou, então, essa instalação, né, em ocasiões mais recentes, na La Bruja, que ocupou o espaço, né, da galeria. Então, é basicamente isso. Vou encerrar aqui a gravação, que já demorou bastante.